Bom dia a todos, bem-vindos ao terceiro dia do Fórum Regional Rio Grande do Sul, patrocinado pela Estacionamentoria e o Sindeparque Sul. Em meu nome, Aurélio Campos, e do Wellington Martins e do Fernando Brás, quero desejar a vocês boas-vindas. Mais do que investimento, a experiência no ramo de estacionamentos é fundamental para seu sucesso financeiro. A Alcon está há mais de 40 anos no mercado desenvolvendo tecnologias, implantando e administrando estacionamentos. E através do eCloud, consegue oferecer ainda mais benefícios aos proprietários, investidores e operadores de estacionamento licenciados. A plataforma eCloud traz ferramentas para administração e controle de estacionamentos de todos os portes com informações em tempo real e na nuvem. O eCloud elimina custos, agiliza o processo de contratação de mensalistas e administra a entrada e a saída dos veículos sem depender de funcionários. Com o eCloud, proprietários, investidores e operadores de estacionamentos conseguem um incremento de 25% a 35% sobre receita bruta do estacionamento. Venha para o futuro, seja um parceiro Alcon e conheça o eCloud. Muito bem, agradecer esse presente que foi a palestra do Faustino. Ele sempre traz bastante informação útil e necessária no dia a dia dos nossos estacionamentos. Vamos passar agora para a segunda palestra, que é uma palestra em que o Paulo e a Miriam vão falar sobre gestão de risco, uma visão estratégica. O Paulo, eu vou deixar para eles se apresentarem. Paulo e Miriam trabalham nessa área, são especialistas nessa área. Bom dia, Paulo. Bom dia, Aurélio. Tudo bem? Em seu nome, gostaria de agradecer ao convite e parabenizar tanto a você, Fernando, Wellington, toda a equipe aí da Estacionamentoria, a realização desse grande evento, que estamos chegando no último dia com muito sucesso, e hoje esperamos poder participar, tanto eu, representando a FBB Corretora de Seguros, que é uma corretora de seguros especializada em seguros de estacionamentos. Estamos há 30 anos no mercado, trabalhamos com todos os produtos, como a gente veio divulgando nos outros dias, e hoje a gente, inclusive, vai divulgar, depois da nossa palestra, falar um pouco mais sobre seguro específico para estacionamento. E vocês estão me vendo? Opa, pronto. Deu uma saidinha aqui a tela. E aí vamos falar um pouco mais sobre seguro de estacionamento, mas hoje, nesse exato momento agora, vamos falar de gerenciamento de risco,
que é um tema que muito nos aflige e nos preocupa, e para isso a gente está, vamos falar aqui, fazer uma dobradinha, eu e a Miriam. A Miriam, a coordenadora, vai se apresentar logo em seguida, de gerenciamento de risco da Tóquio Marine, que hoje é a nossa maior parceira em seguro de estacionamento, uma das nossas maiores parceiras em seguro de estacionamento. Tá? Miriam, quer se apresentar ou agora eu posso começar falando e depois se apresenta? O que você que manda. Pode começar a sua parte, depois eu também fiz uma mini apresentação aqui. Tá ótimo. Obrigada, então Paulo. Imagina, já quebramos o protocolo, que o ideal seria as mulheres na frente, né? Seria a etiqueta do cavalheirismo, mas você que escolheu eu me jogar na fogueira antes. Exatamente. Começa aí. Então, hoje, quem está nos acompanhando e por acaso é cliente da FBB Corretora de Seguros sabe que nós temos essa preocupação do gerenciamento de risco. Vamos falar um pouco aqui de números agora, mostrar as pessoas muito me perguntam sobre, na pandemia zerou o sinistro. Olha, nem naquela época de março, abril, maio, que onde as pessoas não saíam de casa, não ficou zerado. Eu vou mostrar isso para vocês. Os números são interessantes, mas mais do que interessantes, são preocupantes, muito nos aflige, e a gente vai dividir um pouco em colisão, em roubo e furto. Vamos explicar um pouco dessas diferenças e tocar o dedo na ferida, como a gente vem fazendo pontualmente para cada cliente. Como eu falei, os clientes nossos sabem que a gente dá um treinamento individualizado para ver qual que é a dificuldade de cada um no gerenciamento, para poder vincular na apólice, porque quanto maior a sinistralidade, obviamente você tem pagamentos de franquia, que é a participação do segurado em caso de um sinistro maior, então é prejuízo para a empresa, prejuízo de imagem, na renovação um pouco mais dificultoso. Então, é só coisas complicadas no sinistro. E tem muitos sinistros que podem ser evitados. Então, nós temos condição e vamos apontar e queremos sempre estar trabalhando em conjunto com nossos clientes para poder evitar essa sinistralidade. E isso até, inclusive, vai ser mais abordado pela Miriam. E no final da palestra, a Miriam vai falar aí uma novidade, aí, mais uma surpresa para todos aí que a gente está preparando. Então, aqui na apresentação, já estava meu currículo, gestão de risco e conversão estratégica. No próximo slide, a gente já vai falar aqui o que a gente vai ver hoje. Então, foi o que eu falei, uma realidade do mercado dos estacionamentos, com relação à colisão, roubo, furto, pré e durante a pandemia. Já fazer só um gancho aqui, que eu vou usar lá para o terceiro, quarto slide. O roubo é a subtração do veículo mediante violência ou grave ameaça, tá? Então, estamos entrando um pouco na cobertura. E quando a gente fala em furto, os números que eu vou colocar aqui é a subtração do veículo sem ameaça, sem violência. E isso é uma cobertura que ela não é uma cobertura oferecida, ela é muito complicada, não tem aceitação, tá, pelas seguradoras, que é o furto simples. O que tem aceitação em regra é o furto mediante arrombamento, tá? Só que aqui a gente vai basear, e os números estão 99%, quase 100% baseado quando fala em furto, em mercados e em shoppings. Ou seja, estamos falando na operação self-park. Cliente tranca e leva a chave embora. E aí, quando ele volta, o carro não estava com manobrista. Tá? Esse hoje, já tem alguns anos, que é o grande nicho de mercado dos bandidos. Tá? Wellington, se tiver alguma pergunta que surgir, precisar parar, me avisa. Tá? Estamos à disposição aí, preparados para isso. Então, a gente tem queria fazer só essa introdução e essa explicação, que quando a gente for falar aqui dos números, a gente vai estar, e eu vou acabar repetindo isso, focando no furto mais nessas operações de shopping, mercados, aeroportos, que tem tranca e leva a chave, que é o self-park. Vamos falar um pouquinho da evolução dos últimos 5 anos, tá? E comparar os valores, e vamos mostrar essa fotografia comparativa do ano passado para esse ano, que é o do pré e durante a pandemia. Infelizmente, a gente não pode colocar pós-pandemia ainda, né? Mas estamos vendo o mercado retomando, não é da forma que queríamos, mas está retomando, e então a gente já está saindo aí da pandemia em relação aos números de estacionamentos, que muito foi falado já. Aqui agora, nesse slide aqui, no próximo slide,
vamos falar um pouquinho do sinistro de colisão. Muita gente acha que é só o roubo que dá o prejuízo, a colisão não dá. Não é bem assim, pessoal. Em 2019, as fontes de todos os números que eu estou falando são da FBB, que é composta uma boa parte por números da Tóquio, mas tem outras seguradoras, tá? Então, como nós temos e isso inclusive a gente vai falar um pouquinho mais na apresentação do produto às 10h45, nós temos hoje a grande parte do mercado a gente tem desses números estão na nossa mão que a gente consegue passar para vocês. Então, hoje, quando falar em fonte da FBB de números, são mais de 5 mil estacionamentos aí que estão nesse universo. Então, a gente tem em colisões em 2019, 525 colisões. Isso representa uma média de sinistro por mês de 43,75 por mês, tá? Temos 43,75 colisões dentro do estacionamento por mês. Nível Brasil, pessoal, tá? O que dá um total indenizado em 2019 de R$ 4.144.109. Então, a gente está falando em mais de R$ 4 milhões só em colisão. O que dá um valor médio por mês que a seguradora paga em indenização, isso já descontando franquia, tá? Deixar isso bem claro. Não estou falando o prejuízo total do sinistro, estou falando só o prejuízo pago pela seguradora, que dá um valor médio por mês pago de 345.342, quase 350 mil reais. Tá? Isso quer dizer, então, a gente fez uma conta que o valor médio por sinistro, mão de obra, oficina, peças, está saindo uma média de, cada colisão que aciona o seguro, é uma média de R$ 7.893 em 2019. Em 2020, a gente isso me preocupa muito, porque a gente, obviamente que os números, 218, excelente, a sinistralidade melhorou muito, os estacionamentos entenderam como fazer o gerenciamento, o treinamento, o que a Miriam vai falar depois, conseguiram reduzir a sinistralidade? Não, infelizmente não. A partir de março, março já começou, eu vou passar os números mês a mês agora em 2020 de colisão, mas em março já começa a diminuir. Mas se você for ver, hoje os números, eu vou passar só o resumo de 2020, nós temos 218 colisões, que temos um total de mais de 1,5 milhão de indenização. É alta essa indenização porque dá uma média, a média de sinistro é praticamente a mesma, é 7.260. Obviamente que a média de sinistro por mês caiu para praticamente 20 sinistros por mês em 2020. É alto, considerando que estamos 8 meses em pandemia, sendo desses 8, 4 praticamente em lockdown nas maiores capitais, onde estão concentrados os estacionamentos clientes da FBB, nós temos aí uma média por mês de R$ 143 mil, um pouco mais de R$ 143 mil. É alto. E o que me preocupa muito? Porque vai ter a retomada, obviamente, já está tendo, e a gente vê isso do seguinte desenho. Em janeiro, nós tivemos 46 sinistros em janeiro. Ou seja, foi maior em janeiro do que a média total de 2019. De sinistro pago por mês em janeiro, 315 mil. Em fevereiro, que está praticamente na média de 2019 por mês de valor pago. Em fevereiro, nós pulamos para 44 sinistros, que também está acima da média do ano passado. Só que os valores em fevereiro foi assustador, foram 450 mil reais de sinistro pago em fevereiro de colisão. É um valor altíssimo. Nos últimos 2 anos, o fevereiro foi o pior mês em termos de pagamento. Obviamente que as peças estão mais caras, os carros importados, o público é um público de nível AAA. Então a gente tem essa... Já temos focado qual que é o problema, a gente sabe qual que é o nicho do público dos nossos clientes e por isso que temos esses números, mas a gente precisa começar agora a trabalhar para reduzir essa sinistralidade na volta, assim que voltar a quantidade que já está voltando. Por quê? Em março, os sinistros caíram para 32 sinistros. Em abril, aí caiu para 4 sinistros em colisão. Aí voltou a subir. 7... Em maio, 7, em junho, 9, em julho, aí em agosto, 18, setembro, 14, em outubro, 21, novembro, 21.
E os números, por exemplo, em outubro já tivemos agosto e outubro, R$ 145 mil de sinistro pago cada mês, sendo que em abril, maio, 17, em junho já 80. Então a gente já viu que pelo menos em sinistralidade já retomou, tá? E isso que a gente precisa começar a fazer o treinamento em colisão. O próximo slide, por favor, Aurélio. Agora a gente vai falar um pouquinho de furto e roubo, que é assustador. Primeiro, quem tem um viés de segurança pública envolvido, obviamente, a gente não pode, em hipótese alguma, se furtar de falar isso, tá? Então, a gente tem o estacionamento, também é vítima dessa falta de segurança pública que assola o Brasil como um todo. E a gente vê, no azul são os furtos, que foi o que eu falei do subtração sem a violência, e o roubo era com violência. Você vê, por exemplo, aqui em 2016, que estava praticamente igual, 68 contra 52. Em 4 anos, em 3 anos, não precisamos nem muito longe, em 2019 foi para 149 furtos. 149 furtos e o roubo caiu de 52 para 22. Então, o crescimento exponencial de furto foi absurdo e o roubo diminuiu. Isso mostra que o perfil dos bandidos, eles não querem se expor, não querem violência, não querem ameaça, eles querem tentar pegar o carro aí eu volto a falar do self-park, que é mercado, que é shopping, são essas situações que a gente precisa também trabalhar, e a gente trabalha pontualmente com cada cliente nosso, tanto em nível de produto quanto em nível de gerenciamento, para poder atender, porque os bandidos estão, e é isso a Miriam vai falar bastante, atuando nessas áreas. Os números mostram isso, 149 sinistros. Em 2020, assustadoramente, faltando um mês para acabar o ano, faltam só 9 sinistros para bater. Ou seja, a pandemia não serviu para nada para esses caras, porque continuou tendo a sinistralidade, eles continuaram vindo. Tem muitas situações, é delicado o ponto que eu toco agora, tem muitas situações que os próprios estacionamentos pedem, por favor, investiga, faz sindicância, tenta descobrir se o cliente não deixou o carro, principalmente em pátios grandes de mercado, shoppings, se o carro estava lá mesmo, aliás, estava, a gente sabia que estava, mas se foi bandido, se o terceiro não está envolvido. Só que o índice de fraude em seguros geral, não estou falando de estacionamento geral, isso é números do Senseg, são números, o índice de fraude é alto, já chega a beirar 80% de fraude. Porém, as seguradoras não conseguem provar, nem 10% conseguem provar. Então, acaba sendo, e as nossas operações de estacionamento são operações complexas, então conseguir pegar essa suposta fraude de um dono de veículo é muito difícil. E isso a gente viu aumentar na pandemia, dentro do estacionamento de mercado, o número de veículos, principalmente veículos mais usados. Você vai ver que o valor médio caiu, os veículos usados começaram a ser um foco de ação de meliantes, enfim, que seja, mas que começaram a ter maior índice de sinistro de valores de carros menores. O ano passado os valores médios eram muito maiores, que eram carros importados, basicamente em shoppings. Hoje os shoppings ainda estão com movimento menor, então ele foi para mercados com valores de ticket menor, mas a quantidade alta, tá? Então a gente tem esse perfil, só que é assustador o número de sinistros ainda que ocorreu em 2020. Está atualizado até anteontem, isso, 24 de novembro. Os números e os valores dos carros, em 3, 4 anos, você vê que mudou absurdamente. Em 2019, em 2018, melhor dizendo, tivemos um total pagos em furto e roubo, 3.200.000. Esse ano, em 2019, nós tivemos mais de 6 milhões, quase dobrou em valor, quantidade e valor, porque aí foi que eu falei, os carros começaram a ser carros Compass, Land Rovers, em geral, Mitsubishi, Pajeros de alto valor, HRV sempre a top, Volvo, carro Audi Q3, o público é esses carros SUVs, as SUVs de alto premium, que eles chamam de alta performance e valor altíssimo. Então, Audi Q3, Q5, Q7, BMW X1, X3 e por aí vai. Esse ano,
o valor diminuiu, por enquanto, 2.872.000, tá? Mas as colisões, os roubos, a gente vai no próximo slide, vai ficar muito claro isso, os roubos, os valores continuaram alto, tá? O furto caiu, foi que essa mudança de público, antes era shopping alto perfil, agora é mercado perfil de carro médio, tá? Próxima, por favor. Perfeito. Então, aqui a gente compila todos esses números que eu falei, tá? O importante é a gente falar que o ano passado, o valor médio por sinistro, estávamos em 34 mil, esse ano caiu 20 mil, então reflete exatamente o que eu falei, só que, novamente, a quantidade não, a quantidade está até maior. Ano passado foi 12,41 sinistro por mês de carro, 12,41, podemos dizer assim, média de carro furtado e roubado em estacionamento, e esse ano 12,72, praticamente a mesma coisa, um pouquinho mais. Só que o valor médio de sinistro, como a gente falou, caiu de 422 para 261, estou falando em furto. Em roubo, você vê que a média de valor por mês, ela está próxima de 88 para 76 no roubo. E o valor médio de sinistro, olha que interessante, o furto, o ano passado era 34, esse ano caiu para 20. Então já era uma média de furto, os carros furtados têm uma média, valor menor. O roubo, quando eles entram, mão armada, até você vê que o roubo era muito alto em 2015, 2016, que eram os famosos arrastões, eles entravam, roubavam 3, 4 carros de uma vez só, então o valor era maior. Mas você vê que mesmo assim, em 2019, 48 mil, valor médio de carro roubado, e agora em 2020, 64 mil. Tá? Então isso nos preocupa muito. São esses números que eu queria fazer, podemos dizer, uma espécie de preâmbulo para poder introduzir para a Miriam começar a falar agora a parte prática do que a gente vem aplicando no dia a dia, tá? Eu espero poder ter contribuído com esses números. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais do produto em si, do seguro. Aqui estão os nossos dados. O que precisar, a gente está à disposição para esclarecimento de gerenciamento e principalmente em busca de soluções adequadas, personalizadas para cada estacionamento. Tá bom? Acho que eu cumpri meu horário. Pelas minhas contas, estourei 1 minuto aqui, mas vamos lá, Miriam, está contigo a bola. Oi, Paulo, tudo bem? Tá me ouvindo? Estou ouvindo, Wellington. Deixa eu só passar uma pergunta para você, que acho que é pertinente à tua passagem da apresentação. O Júlio César pergunta o seguinte: quais seguradoras fazem seguro para estacionamentos que têm essa cobertura de furto simples? Hoje, abertamente, nenhuma, tá? Não tem. É uma cobertura que a gente tem que estudar junto com as seguradoras. Então, se você quiser, o Júlio César tem aí o WhatsApp, telefone, e-mail, pode me procurar. A gente vai ter que analisar a gente tem algumas condições, mas é muito difícil. Mas a gente tem que fazer um estudo com ele, analisar do que ele está falando, qual que é a operação dele, tamanho, histórico. Você tem uma série de variantes aí que a gente precisa colocar e fazer um estudo. É rápido, mas a gente tem que fazer um estudo muito detalhado, até em prol do mercado que as seguradoras estão fazendo isso, mas a gente pode tentar viabilizar, adequar para ele a necessidade dele, uma solução. Se puder passar os dados dele para mim depois, ou se ele quiser me ligar, a gente vai procurar atender ele e achar uma solução. Mas hoje, as seguradoras, em regra, produto de prateleira. Primeiro, o seguro de estacionamento, a gente vai falar depois um pouquinho mais, já é um seguro que não tem seguro de estacionamento, não é um seguro de prateleira, já é um seguro difícil para achar, por isso que nós temos essa especialidade, essa liderança no mercado, porque as seguradoras não aceitam, como eu falo, quando eu falo de prateleira, que ela não é aberta para os corretores e não é aberto no mercado. Então, e dentro dessa dificuldade, dentro dessa especificidade, já tem algumas outras coberturas super complicadas de conseguir por causa dessa sinistralidade, por causa desses números, então acho que está provado isso, que aí a gente também tem que analisar caso a caso. Tá bom. Obrigado. Bom dia a todos. Então, visto esse primeiro preâmbulo, né, que o Paulo acabou fazendo aqui para nós, para que vocês possam entender o nosso cenário, né?
E nós, da Tóquio Marine, trabalhamos muito em conjunto com todos os clientes da FBB, justamente para que nós possamos fazer ações voltadas para a mitigação desses eventos, né? Eu sou a coordenadora, então, da Tóquio Marine na área de gerenciamento de riscos. Tenho 4 pós-graduações, mas as mais relevantes aqui em Pessoas, Seguro e Logística. E também sou atual coordenadora de gerenciamento de riscos da FENSEG, tá? Então, todos os meses, todas as áreas de gerenciamento de riscos das seguradoras se reúnem para comentar como estão acontecendo os sinistros, formas, né, de abordagens e o que nós temos à disposição de ferramentas de GR, processos e procedimentos, ok? Vamos seguir? Então, a nossa participação aqui, eu gostaria só de mostrar um pouquinho como que a área de gerenciamento de riscos contribui para todos os produtos, né? Entre eles, o RC geral, que a gente trabalha também com o garagista. Hoje nós somos, a equipe de GR da Tóquio Marine conta com 25 profissionais internos e mais os parceiros. Dentre 25 profissionais, 16 estão sob a minha coordenação, e nós hoje temos esse leque de atuação. Então, nós atuamos na carteira do Energy, muito focado em operadores portuários, e o nosso foco aqui é no RC geral garagista, tá? E agora nós vamos falar um pouco sobre... Pode seguir, Aurélio, por favor? Mediante todos os números e essa visão, esse cenário que o Paulo nos trouxe, nós temos sim condições de fazer atividades para mitigar esses riscos, né? Dentre eles, a primeira ação que nós fazemos é essa avaliação de risco, que nós chamamos Risk Assessment, né? Então, o que é isso? Como o Paulo até respondeu a pergunta do nosso colega, nós precisamos conhecer quais são as dificuldades do estacionamento. Quais são os problemas que ele tem? Então, nós vamos fazer uma avaliação de riscos que vocês já possuem ou de riscos que vocês possam vir a ter, né? Então, nós vamos avaliar toda a sua parte de segurança patrimonial. Nós fazemos um trabalho de acompanhamento junto até mesmo com o sua equipe de contratação. Ah, Miriam, mas a minha empresa não é interna, é uma empresa externa que faz a contratação dos manobristas, de todos os profissionais que eu tenho dentro do estacionamento. Não há problema algum, porque por mais que você faça a contratação através de uma empresa terceirizada, existem os critérios para que essa contratação ela aconteça. E nós vamos ajudar vocês exatamente a rever esses critérios, olhar os eventos que estão ocorrendo ou que venham a acontecer e rever essas regras junto com vocês. Então, nós vamos fazer várias sugestões das experiências que nós temos e nós vamos descrever esse caderno de regras e de procedimentos, tudo isso só na contratação. Nós também vamos avaliar questões de treinamentos, como é feito o processo desde o recrutamento até a inclusão desses profissionais, né, dos colaboradores que trabalham para vocês dentro do estacionamento. Nós vamos avaliar a sua estrutura física, dimensionamento dessas vagas, verificar se essas vagas, às vezes, não são muito estreitas para o tipo de veículo, analisar a habilidade que os seus colaboradores têm com os veículos, porque tudo isso não parece, mas impacta muito para esses eventos de colisão que o Paulo nos apresentou. Muitas colisões são em decorrência, às vezes, de uma falta de atenção puramente, ou pela inexperiência do manobrista com relação àquele veículo. E
Miriam, mas no meu estacionamento eu não tenho manobrista, é o próprio proprietário que faz a sua manobra. Perfeito, mas você, como empresário, precisa garantir que, de repente, não é o próprio proprietário que colidiu o veículo dele e depois vem a responsabilidade para você, não é? Então, todos esses detalhes nós vamos fazer através dessa visita, tá certo? Lembrando que para a Tokio Marine, tudo que a Tokio Marine faz com relação a gerenciamento de riscos com equipe interna, não há custo para vocês, clientes da FBB e Tokio Marine, tá certo? Esse profissional que vai em loco, que vai fazer essa orientação, vai olhar todos os requisitos com vocês de contratação, vai fazer o mapeamento do seu espaço, do seu estacionamento. Tudo isso é tudo em função dessa parceria, desse seguro, tá certo? Vamos olhar com vocês também a parte de tecnologias. Porque, amigos, imaginem, às vezes a gente instala as câmeras, mas não instala no lugar correto. Instala em lugares que tem baixa iluminação ou nenhuma iluminação. Onde às vezes você tem árvores que acabam encobrindo a visibilidade das câmeras. Então, existem uma série de fatores e nós estamos aqui para contribuir. Tudo isso apenas na avaliação. Depois da avaliação, nós fazemos, então, um documento onde nós vamos apresentar a vocês, tá certo? Com relação às colisões, nós vamos já entrar para o item 2, que é o nosso programa de prevenção a acidentes. Esse programa, na verdade, são treinamentos, e a gente vai falar um pouquinho mais à frente, nós vamos estudar todos os eventos que aconteceram, né? Todas as colisões que aconteceram, para nós começarmos a preparar esses treinamentos para a sua equipe. Vamos seguir para o próximo? O item 3 que nós vamos abordar aqui, então, é essa questão. O que nós falamos no treinamento? O que nós abordamos? Existem treinamentos práticos e os teóricos, ok? Então, nós vamos fazer essas duas abordagens. Existem treinamentos que são feitos por parceiros da Tokio Marine, principalmente esses treinamentos práticos, tá certo? E aí sim tem o custo desse terceiro. Mas também é um custo bem em conta, justamente por essa parceria que nós temos. Então, esses profissionais, eles vão passar por um treinamento de manobra, de dimensionamento de vaga, tudo para poder capacitar os seus colaboradores. Nós também fazemos um outro diagnóstico que nós chamamos de ergonomia. Por quê? Porque às vezes vocês passa desperceptível, mas o ambiente, a forma como é feito, o fluxo, como o fluxo do veículo dentro do estacionamento, ele pode proporcionar vários acidentes de trabalho. Então, até nesse nível de detalhe, nós podemos contribuir e auxiliar vocês. Tá certo? Esse diagnóstico é feito pela equipe da Tokio Marine, então estamos à disposição para oferecer isso a vocês também. Uma quarta opção, quando nós falamos aqui já voltados, pode seguir, desculpa. Quando nós falamos agora para a parte quando a gente entra nessa parte de roubo, então nós temos ações de gerenciamento de riscos a serem feitas quando nós estamos falando de colisões e pequenos acidentes, né? Nós também costumamos fazer esses comitês de riscos com vocês. Esses comitês, eles são extremamente importantes, porque por mais que os eventos não estejam acontecendo na empresa de vocês, vocês têm conhecimento de como está sendo o modus operandi dos furtos em outros locais, para que vocês possam treinar, e vai ser uma
material que nós vamos usar naqueles treinamentos. Olha, aqui nesse estacionamento não está acontecendo isto aqui, não está acontecendo este roubo. Mas sabemos que no mercado os meliantes estão atuando desta forma. Vamos prestar atenção, tá certo? Então, esses comitês de risco são extremamente importantes. E nós costumamos fazer mensal, bimestral, depende aí da disponibilidade dos senhores, tá certo? A Tokyo Marine, a área de GR, também faz envios de comunicados. Então, por exemplo, já teve junto com clientes do Paulo que aconteceu naquele momento. Nós já analisamos filmagens e logo emitimos um comunicado e o Paulo faz essa divulgação. Por quê? Às vezes não dá tempo para nós esperarmos até o nosso comitê para tratar de uma forma geral. Então, esses comunicados, esses alertas, eles são extremamente eficazes e muito eficientes, para que vocês tenham o tempo de olhar como aconteceu um evento e propor já um plano de contingência. E eu vou mostrar um desses eventos, pode passar mais um? Eu vou mostrar um exemplo, né, desses comunicados, como, por exemplo, este daqui. Esse foi um comunicado alertando que muitos meliantes nós vamos abordar isso na parte do roubo e do furto, eles estão com um bloqueador já instalado no carro, na porta do veículo. Então, quando vocês fazem uma ronda, por exemplo, vocês às vezes não vão nem detectar, né, que tem uma pessoa com um aparelhinho inibindo o sinal para que o alarme do veículo não seja acionado. Então, esses são o modus operandi dos eventos. E aí que a gente precisa ficar muito alerta e realmente precisa ter aquele feeling da pessoa que faz a guarda dos seus veículos para detectarem esse possível forma de atuação. Vamos seguir? O que nós fazemos, então, para a questão do roubo? Nós temos algumas tecnologias que nós fomos no mercado e desenvolvemos isso com um parceiro para evitar a questão do chapolim. Esse chapolim, você vê que é um aparelhinho, né? Esse aí é a forma mais atual. E aquele comunicado já é a forma mais sofisticada. Então, esse aparelhinho, hoje, ele inibe que o alarme do veículo seja acionado. Vamos seguir mais um? Então, nós desenvolvemos com os nossos parceiros esse detector de frequência. Miriam, mas vai ser instalado em todo o meu estacionamento? Não, por isso que nós fazemos aquela avaliação de riscos. Nós vamos olhar quantas saídas existem, qual o andar do seu estacionamento, se for o caso, está sendo mais roubado. Então, nós fazemos toda uma avaliação para poder instalar esses equipamentos, tá certo? Esses equipamentos, assim que o meliante acionar o alarme, esse detector, ele vai captar isso aí e vai alertar vocês. Podemos seguir? Então, aqui nós trouxemos algumas formas de atuação dos meliantes para que vocês possam ficar atentos e se preocupar com isso aqui. Então, conforme eu comentei, câmeras instaladas em áreas de sombra, perto de cobertura, às vezes, pessoal, até a falta de manutenção dessas câmeras, a limpeza da lente da câmera, ela é muito importante na hora que você vai fazer uma análise do evento. Então, precisa se preocupar muito com isso. Onde as câmeras estão instaladas, iluminação, limpeza da lente, verificar e orientar também os proprietários a fazer o travamento correto dos veículos, precisa ter alguém com esse olhar de gestão de risco, verificar se o veículo está devidamente trancado. Essa parte aqui, esse próximo, que é a saída no vácuo que nós chamamos, né? Isso acontece bastante em estacionamentos que não possuem uma eclusa. O
que é uma eclusa? São duas cancelas. A primeira abre, o veículo fica entre as duas cancelas e abre a segunda. Quando o estacionamento não possui essa eclusa, fica muito fácil para os meliantes saírem no vácuo, como nós chamamos. E também carros que possuem o sem parar. E você não consegue validar o ticket. Precisa ficar muito atento com isso. Se vocês estão tendo esse problema, já entre em contato conosco aqui para nós fazermos uma ação. A próxima forma de atuação são principalmente em veículos que ficam estacionados próximo às saídas. Se for principalmente esses modelos que o Paulo comentou, fiquem muito atentos, tá certo? Porque vocês têm alta possibilidade de ter furtos desses veículos. Nós vamos ver, então, a permanência, né, das pessoas dentro dos veículos. Hoje nós temos muitos pátios, estacionamentos em pátios de shopping, onde as pessoas costumam fazer negociação, né, de venda, ou fica esperando alguém. Vocês precisam ficar muito atentos, porque pode ser os meliantes se aproveitando dessa possibilidade. Vamos à frente? Miriam, posso fazer um adendo? Por favor, fica à vontade. Eu acabei de receber um vídeo de um furto de uma Compass num mercado na região de Grande São Paulo, agora pela manhã. Tá vendo? A imagem está limpa, a tela linda, mas mostra toda uma ação do meliante. O cliente acabou de entrar no estacionamento, saiu do carro, deu 33 segundos, o bandido já tinha aberto o carro pelo passageiro, abriu pelo código, ele apertou, o carro abriu, ele entrou, ligou e saiu e foi embora no vácuo de outro carro. É muito rápido, gente. Acabou de acontecer. Acabou de chegar o vídeo. Tá vendo? Desculpa te interromper, mas caso prático. Informação real ao vivo, e infelizmente não é coincidência. E isso justifica muitos números que você apresentou no começo. Então, existem formas de mitigação. Então, estamos aqui à disposição. Em breve nós vamos fazer uma live para explorar muito mais esses assuntos. E nós estamos à disposição de vocês para poder atuar e mitigar os riscos. Muito obrigada. Muito bom. Acho que valeu aí, inclusive, as boas dicas que a Miriam trouxe, né? Nesse sentido. Logicamente, aí vale vocês compartilharem entre si. Nós temos dentro do WhatsApp, nós temos um grupo chamado Gestão de Estacionamento, que normalmente compartilha, Miriam. Eu vou até convidar você para participar lá, não só para enriquecer, mas também ser enriquecida pela quantidade de informação que as pessoas trazem para lá. Miriam e Paulo, muito obrigado. Acho que foi extremamente elucidador, inclusive desmistificar essa percepção de que o Brasil parou, né? Na verdade, tem alguns segmentos, como furto e roubo, que não pararam. Então, vale essa preocupação de que a turma está ligada e que, se você não se cuidar, vai ter problema no teu estacionamento. Então, a todos, muito obrigado. E vamos agora para o nosso patrocinador, que, na verdade, continua com vocês, né? Então, exatamente. Bom trabalho aí para vocês. Obrigado, igualmente. Obrigado.